Olá! Agora nós vamos usar os moldes para cortar os tecidos no formato do avental. Agora você vai precisar dos tecidos, dos moldes, alfinetes e tesoura para tecido. O corte deve ser feito sobre uma superfície plana e limpa. Preste bastante atenção na videoaula, porque são 3 tecidos diferentes. Siga o mesmo passo a passo que não tem erro. Pegue o seu celular ou notebook, deixe perto da mesa onde vai fazer o corte, para ir assistindo e fazendo zoom. Pause o vídeo e volte sempre que tiver dúvida. Pergunte se precisar esclarecer alguma coisa. Então aqui nós vemos as quantidades de tecido que vamos usar para fazer esse avental. São 3 cores e estampas diferentes, né? Uma é uma estampa miudinha, outra é uma estampa gráfica e a outra é uma cor lisa que combine com essas 3. Você pode usar o tecido que quiser, mas essas estampas mais graciosas geralmente estão no tricoline mesmo. Aqui nós estamos vendo os tecidos que vamos utilizar e quais moldes vamos cortar com cada um deles. À frente a gente repete, cortando ela na estampa, no feltro e no forro. Se você quiser lavar antes, lave o tecido, mas de qualquer forma é preciso passar ele antes de cortar, porque ele está muito amassado. Como o feltro tem o mesmo formato da frente, nós vamos cortar os dois juntos simultaneamente. Então, vamos alinhar os 2 tecidos e colocar o molde da frente sobre os 2 juntos, bem esticadinho, bem retinho, e aí podemos cortar os 2 simultaneamente. Vamos prender com alfinetes cabeça de vidro em toda a volta do molde, na borda ali do 1 centímetro, para que a gente possa cortar. Como o nosso molde já tem margem de costura, nós vamos passar a tesoura bem rente ao molde. Vamos retirar o molde do corte anterior para poder utilizar no corte do forro. Também vamos cortar as alças de cima, os bolsos aplicados e o bolso embutido, com esse mesmo tecido liso, que também é o tecido do forro do avental. É preciso cortar aos poucos esses moldes. Então nós vamos começar cortando a frente, vamos dobrar o molde, usar somente meio molde e dobrar o tecido. Aí nós vamos ajeitar ali bem certinho na dobra, mantendo o tecido reto, e depois alfinetar em volta do molde. E vamos cortar primeiro a frente, então.
Vamos pegar um pedaço de tecido pequeno que sobrou ali do corte, dobrar em dois e cortar os dois bolsinhos aplicados. Claro que conforme o bolso for maior, vai precisar de outra parte do tecido. Agora vamos cortar o bolso interno. Esse é somente uma vez, então basta uma lâmina de tecido, desde que mantenha o bolso no fio reto, né? Bem alinhado com o tecido. Ainda no tecido do forro, vamos então cortar as alças de cima. Aí no caso é duplo. Então nós vamos dobrar o tecido e alinhar as alças para poder já cortar duas vezes. Agora nós vamos usar o tecido 2, que seria o tecido gráfico, né? Que pode ser listrado, xadrez ou algo semelhante assim. Então aqui nós vamos cortar a alça da cintura, dobrando o tecido em dois. Vamos cortar, já vai sair duas vezes. Para cortar o babado, como ele é muito comprido, nós vamos dobrar o tecido e posicionar o molde rente à dobra, ali onde desdobra no nosso molde. E aí nós vamos ter que cortar duas vezes, para que depois a gente possa emendar e ele ficar com todo o comprimento que ele precisa. Nessa aula, você aprendeu a cortar o tecido usando as partes do molde de papel como guia.
na próxima aula, vai usar esses cortes para costurar as partes e montar o avental na máquina de costura reta. Até lá!